A paz do Senhor. Eu vou começar a minha leitura na Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, e os versículos 14 e 16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, simbolicamente, conjecturando, quando o homem ou a mulher não nasce de novo, não se converteu à fé em Cristo, simbolicamente há uma parede entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus. É por isso que Paulo aqui escreveu e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, segundo a palavra de Deus, o homem não convertido, a mulher não convertida, perante Deus, eles são inimigos de Deus. Porque o homem ou a mulher só passam a ser amigos de Deus quando eles se convertem, quando eles nascem de novo, quando eles se tornam novas criaturas, novo homem, nova mulher. E isso só pode ser possível através de Jesus Cristo. Então esta parede que há entre o homem e Deus, ela deve ser derrubada, ela deve ser destruída, ela deve ser retirada. É por isso que em João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isaías capítulo 59 e versículo 2 diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então aqui Isaías diz que o pecado é o que separa o homem de Deus. O pecado, ou a parede, ela deve ser destruída, para que o homem possa ter acesso a Deus. E para ter acesso a Deus, e quando tiver acesso a Deus, aí somente assim Deus vai os ouvir, como disse o profeta Isaías. Porque enquanto essa parede está entre homem e Deus, Deus não ouve esta pessoa. Ela pode estar orando, rezando, acreditando que Deus a está ouvindo e vai atendê-la. Mas realmente essa pessoa não se converteu, ela não nasceu de novo. E por isso não ter acontecido em sua vida, Deus não a ouve. Deus não pode atender a oração, a petição desta pessoa, porque a parede não foi destruída. Porque essa pessoa não entregou a sua vida totalmente a Cristo Jesus. Porque essa pessoa não foi transformada pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, que é o poder para todo aquele que crê, segundo Romanos, capítulo 1 e versículo 16. Eu vou ler Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Então aqui Paulo diz que o homem, a mulher, só se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo. E isso acontece através de Jesus, para que a parede seja destruída. E aí sim o homem se reconcilia com Deus. E aí ele passa a andar em novidade de vida, segundo Romanos capítulo 6 e versículo 4. Então, muito mais estando já reconciliados com Deus, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Pela vida de Cristo Jesus, que entregou a sua vida por amor a mim e a você, lá na cruz do Calvário, para que recebamos o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna, a vida eterna. Mas que isso só pode ser possível na vida de todo aquele que crê, na vida daquele que aceita Cristo, quando a parede que separa o homem e Deus é destruída. Amém. João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se a parede não for destruída, não for derrubada, o homem ou a mulher, ela não é considerada filho ou filha de Deus. Ele ou ela só serão considerados filhos ou filhas de Deus a partir do momento que esta parede for derrubada, destruída. E isso só é possível através de Jesus Cristo. Porque nós somos considerados filhos ou filhas de Deus a partir da fé em Cristo. Quando exercemos a fé em Cristo Jesus. E quando exercemos a fé em Cristo Jesus, algo acontece em nossas vidas. Aleluia. Somos transformados pelo poder de Deus, através da sua palavra, através do Espírito Santo. Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Aleluia. Gálatas 3, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, o homem ou a mulher só passa a ser filho ou filha de Deus através de Jesus Cristo. Você não passa a ser filho ou filha de Deus através do Maomé, através de Buda, através do Papa, através de Allan Kardec, através de Confúcio, e etc, e etc, e etc. Você só passa a ser filho ou filha de Deus através da fé em Cristo Jesus. Quantas pessoas aí fora, mundo afora, rejeitam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador? Principalmente os muçulmanos, que eles ensinam algo que vai contra a palavra de Deus a respeito de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, eles agindo assim, segundo a palavra de Deus, eles não são filhos ou filhas de Deus. Lamentável o que o inimigo tem posto no coração das pessoas através de ensinamentos errados, doutrinas erradas, que vão contra a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e Romanos capítulo 1, versículo 25, a palavra diz que o homem e a mulher, quando vêm a este mundo, eles são considerados por Deus como criaturas, criação de Deus. E se o homem ou a mulher morrer neste estado, sendo considerados por Deus como criaturas, eles morrem sem a salvação. Porque de criatura, o homem ou a mulher devem se tornar filhos ou filhas de Deus para receberem o perdão dos seus pecados e a salvação eterna, e a coroa da vida. E como eu já falei, isto só é possível quando a parede for derrubada, quando a parede for destruída, for removida. Aleluia. Senão o homem ou a mulher vão permanecer para sempre considerados por Deus como suas criações, criaturas, e não receberão a salvação eterna. Se fosse assim, não teria uma pessoa que não morreria salva, que não perderia a salvação. Se fosse assim, todos nós, todas as pessoas que já viveram nessa terra, todas as pessoas que ainda vivem nessa terra, todas as pessoas que ainda vão viver nessa terra, todas morreriam, todas teriam a salvação eterna, a eterna em Cristo Jesus, por apenas serem criaturas de Deus. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A salvação é somente para aqueles que creem. Atos 16, 31. É somente para aqueles que aceitam a Cristo. É somente para aqueles que foram reconciliados com Deus através de Cristo, foram considerados por Deus como filhos e filhas através de Cristo. Aleluia. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Aleluia. Diz o apóstolo Paulo:
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui Paulo diz que se o homem ou a mulher, a parede que separa homem e mulher de Deus não for derrubada, eles são considerados também por Deus como filhos da ira. E o que quer dizer com isso, irmão Fabiano? Não é nada bom. Ser filho ou filha da ira é estar sob condenação, é estar sob o julgamento de Deus para a perdição. É por isso que a parede deve ser derrubada. E aqui Paulo disse que quando o homem ou a mulher, essa parede existe entre Deus e homem, essas pessoas, assim como eu, antes de me converter há quase 8 anos atrás, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Frequentávamos lugares mundanos, andávamos com pessoas erradas, praticávamos coisas erradas. Se éramos solteiros, nós fornicávamos, tínhamos relações com pessoas que não eram nossas esposas ou nossos maridos. E por isso, nós éramos filhos da desobediência. E também, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Quantas pessoas aí fora são dominadas pela carne? Pessoas que saem, esperam a noite chegar, final de semana principalmente, e saem para se divertir, para festas, baladas, aonde elas vão fazer e obedecer à sua carne, aos seus pensamentos, à inclinação da carne, sabendo que os 3 maiores inimigos do cristão é a carne, Satanás e o mundo. E a Bíblia diz que é para andarmos em espírito e não segundo a carne. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que andam segundo o espírito e não segundo a carne. Então pessoas que vivem hoje nesta vida, que frequentam os lugares do mundo, lugares mundanos, deito com um homem hoje, amanhã com um homem, outro homem, ou deito com uma mulher hoje, amanhã vai para a cama com outra mulher, eles estão sendo guiados e dominados pela sua carne. E isso não é nada bom. Eles estão satisfazendo a sua carne. Porque são pessoas que a parede não foi derrubada entre elas e Deus. E se essa parede fosse derrubada entre elas e Deus, a história seria diferente. A vida dessa pessoa seria diferente. Ela seria uma pessoa que estaria glorificando a Deus através da sua vida, através das suas obras, através dos seus frutos, segundo Mateus capítulo 5, versículo 16. Pessoas essas que hoje vivem no estado que estão, que frequentam o mundo, que andam com pessoas erradas, praticam coisas erradas, satisfazem a sua carne, elas precisam se converter, nascer de novo, se tornarem novas criaturas. A parede precisa ser derrubada, urgente. Porque se elas partirem desta terra a qualquer momento, nesse estado, com a parede entre elas e Deus, Apocalipse 20, versículo 15 diz que essas pessoas serão lançadas dentro do lago de fogo após a volta de Cristo Jesus. Porque são pessoas que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E o homem ou a mulher só passa a ter o seu nome escrito no livro da vida a partir do momento que esta parede que separa o homem de Deus for derrubada. E isso só é possível através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Então, quem sabe você que está vendo este vídeo, está vivendo assim neste momento, você tem certeza que que existe uma parede entre você e Deus. E você está fazendo tudo isso que eu acabei de dizer.
Você está aproveitando a sua vida, achando que está aproveitando a sua vida, indo para baladas, se envolvendo com esse ou com aquela, praticando coisas erradas, fornicando, satisfazendo a sua carne. Eu digo para você, abandone este caminho urgente. Faça de tudo para que essa parede seja derrubada. Apenas creia em Jesus Cristo e aceite Jesus Cristo na tua vida. E tu vai ver o que Jesus Cristo vai fazer na tua vida. Aleluia. E para você que tem certeza que essa parede já não existe mais entre você e Deus, porque hoje você é um crente em Jesus Cristo. Aleluia. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, perseverança sempre, pois Jesus Cristo vem. Não desista da porta estreita. Não desista jamais pelo caminho que conduz à salvação, pelo caminho que leva ao céu. Não desista por nada neste mundo. Não troque Jesus Cristo por nada. Não abandone a sua congregação, os seus irmãos e Cristo Jesus por coisas banais. Não faça como Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Infelizmente vivemos num tempo em que a apostasia está em alta em nosso mundo, onde muitos cristãos que um dia foram cristãos verdadeiros, hoje não são mais. Por causa de um motivo ou outro, apostataram da fé, abandonaram a fé, ou venderam a Cristo, ou trocaram a Cristo Jesus pelos prazeres do mundo, ou por outras coisas. Em Mateus 24:13, Jesus Cristo disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a parede, o pecado que separa o homem de Deus, deve ser removida, retirada, urgente, para que essa pessoa venha a receber o perdão dos seus pecados e a salvação eterna em Cristo Jesus. Aleluia. E você, que essa parede já foi derrubada, assim como na minha vida foi derrubada essa parede há quase 8 anos atrás, aleluia, quando eu nasci de novo, quando eu me tornei nova criatura, devemos perseverar até o fim de nossas vidas, ou até o arrebatamento da igreja. Porque Apocalipse capítulo 2, versículo 10, disse Jesus: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A parede que faz separação entre homem e Deus, a parede que, enquanto a parede estiver entre homem e Deus, ele é considerado por Deus, segundo a sua palavra, como inimigo, como filho da ira, como irreconciliável com Deus, filho da desobediência. Então essa parede deve ser removida. Eu e você, profeta de Deus, profetisa de Deus, temos a missão, o ID de Jesus, para anunciarmos a salvação em Cristo Jesus e para anunciar ao mundo que a parede deve ser derrubada para que o homem possa ser salvo antes que seja tarde demais. Porque vivemos os últimos dias e Jesus Cristo está voltando. A porta da graça está se fechando. Jesus Cristo está às portas. A sua vinda será em momento inesperado. E para quem tem a certeza que esta parede já não existe mais entre ela e Deus, continue se consagrando, buscando a santificação, continue a ter vida de oração, continue lendo a palavra de Deus, continue fazendo aquilo que Deus chamou você e eu para fazer, que é pregarmos a palavra dele e anunciarmos a Cristo Jesus. E também, principalmente, a sua volta iminente, que será daqui a pouco. Amém? Deus te abençoe.